Há muito tempo, estudiosos dedicados ao estudo das escrituras sagradas judaico-cristãs encontraram passagens que sugerem um conhecimento científico avançado para a época em que foram redigidas. Muitas dessas ideias, que só seriam comprovadas ou desenvolvidas séculos ou milênios depois, aparecem de forma sutil nos textos bíblicos. Entre elas, destacam-se conceitos como a forma esférica da Terra e as duas primeiras leis da termodinâmica. Mas não são apenas esses temas, há também vinculados ao ciclo da água, a existência de montanhas submarinas, a importância da higiene pessoal e das quarentenas, ao peso do ar e até mesmo ao momento ideal para realizar a cauda circuncisal. Este conteúdo, vamos explorar essas e outras descobertas científicas que, surpreendentemente, parecem ter sido antecipadas nas páginas da Bíblia. Antes de mergulharmos nos detalhes, vale lembrar que acompanhar nossos conteúdos regularmente ajuda a ficar por dentro de temas fascinantes como este. Agora, vamos aos fatos. Primeiro exemplo que chama atenção e a ideia de que a Terra não é plana, mas sim redonda. Durante séculos, diversas civilizações antigas, como as da Mesopotâmia, do Egito, da Índia e da Grécia, acreditavam que o planeta era um imenso disco achatado, sustentado por pilares invisíveis ou cercado por um grande oceano. Essa concepção de um mundo plano perdurou por muito tempo, mesmo entre pensadores influentes. Foi apenas na Grécia antiga que filósofos como Pitágoras começaram a defender a esfericidade da Terra, uma noção que mais tarde seria reforçada por figuras como Anaximandro e, especialmente, Aristóteles, que apresentou argumentos sólidos baseados na observação dos eclipses e no formato das sombras. No entanto, séculos antes desses pensadores gregos, o profeta Isaías, que viveu por volta do século 8 AC, já descrevia a Terra de forma que muitos interpretam como uma alusão à sua forma circular. Em um de seus textos, ele escreve: Não sabeis, não ouvistes, nunca vos foi anunciado desde o princípio, não compreendestes desde a fundação da terra? Ele e quem está sentado sobre o círculo da terra, cujos habitantes são como gafanhotos. Outros trechos bíblicos, como os encontrados nos livros de Jó e Provérbios, também parecem reforçar essa ideia. Jó, por exemplo, menciona que Deus desenhou um círculo sobre a face das águas, no limite entre a luz e as trevas, enquanto Provérbios fala de um círculo tracado sobre a superfície do abismo. Outro conceito científico que parece ter sido antecipado nas escrituras e a primeira lei da termodinâmica, que trata da conservação da energia. Segundo essa lei, a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada, o que significa que a quantidade total de energia no universo permanece constante. Essa ideia só foi formalmente apresentada no século XIX pelo físico Francis Sadi Carnot em seu livro Reflexões sobre a potência motriz do fogo. Na época, suas propostas foram revolucionárias e deram origem a uma nova área da física, a termodinâmica. Curiosamente, alguns estudiosos enxergam uma referência a esse princípio no livro de Gênesis, quando se diz que assim foram concluídos os céus e a terra e todo o seu exército. No sétimo dia, Deus terminou a obra que havia feito e descansou. A palavra-chave aqui, e concluídos, que, na língua original hebraica, transmite a ideia de algo definitivo, como se a criação da matéria e da energia tivesse sido um ato único e completo, sem possibilidade de ser refeito ou destruído. A segunda lei da termodinâmica, também formulada por Carnot, aborda a irreversibilidade dos processos físicos, especialmente aqueles relacionados à transferência de calor. Em termos simples, essa lei afirma que certos fenômenos não podem ser revertidos, como um ovo que, uma vez cozido, não volta a ser cru. Essa ideia teve um impacto profundo na física e na compreensão da evolução do universo, levando ao conceito de entropia, que mede o grau de desordem em um sistema. Ao longo dos séculos XIX e XX, cientistas como Rudolf Clausius, Lord Kelvin e Ludwig Boltzmann refinaram essa lei, mas alguns pesquisadores acreditam que uma alusão a ela já existia no livro dos Salmos. Nos versículos 25 e 26 do capítulo 102, lê-se: Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como uma veste. Essa passagem sugere a ideia de um universo em transformação, onde as coisas se desgastam e se modificam com o tempo, algo que se alinha com o conceito de entropia e a irreversibilidade dos processos naturais desgastam como uma veste, como um tecido que se renova. Aqui, a imagem bíblica do mundo se transformando como uma roupa velha encontra eco na ideia de vulcão e mudança implícita no conceito de entropia, pilar do segundo princípio da termodinâmica. Essa analogia reforça a percepção de que o universo não é estático, mas sim um sistema dinâmico, sujeito a processos irreversíveis que moldam sua trajetória ao longo do tempo. 4. O ciclo da água, o ciclo hidrológico ou ciclo da água, descreve o movimento contínuo das águas na Terra, circulando entre a superfície, a atmosfera e o subsolo.
Embora a quantidade total de água no planeta permaneça relativamente constante ao longo de eras geológicas, suas formas e distribuições variam significativamente. Água salgada, doce, gelo, vapor atmosférico e aquíferos subterrâneos estão em constante transformação, influenciados por fatores climáticos, geológicos e até mesmo pela cal humana. Esse fluxo ocorre por meio de processos físicos interligados: a evaporação dos oceanos e corpos d'água, a condensação do vapor em nuvens, a precipitação como chuva ou neve, a infiltração no solo, o escoamento superficial e o fluxo subterrâneo. Os oceanos desempenham um papel central nesse ciclo, pois concentram cerca de 97% da água do planeta e respondem por 86% da evaporação global. A compreensão sistêmica do ciclo hidrológico só se consolidou no século XVII, mas referências a ele já apareciam em textos antigos, inclusive na Bíblia. No livro de Eclesiastes 1:7, por exemplo, lê-se: todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Há lugar para onde os rios vão, para lá tornam eles a correr. Outra passagem, em Eclesiastes 11:3, menciona: se as nuvens estiverem cheias de água, derramará chuva sobre a terra, e, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. O Salmo 135:7 também faz alusão ao fenômeno. Ele faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva e dos seus tesouros faz sair o vento. 5. A oceanografia, como ciência dedicada ao estudo dos oceanos, teve em Matthew Fontane Maury um de seus pioneiros. Oficial da Marinha dos Estados Unidos no século XIX, Maury sofreu um acidente em 1839 que o afastou do serviço ativo e o levou a se dedicar ao estudo das cartas náuticas. Sua paixão pelo tema o transformou em um dos primeiros a mapear sistematicamente correntes marítimas e ventos oceânicos. Suas pesquisas permitiram otimizar rotas de navegação. A viagem entre Nova York e a Califórnia, por exemplo, foi reduzida de 180 para 100 dias. Ele também propôs uma rota circular para navios que ligavam a Inglaterra à Austrália, sugerindo que fossem pelo Cabo da Boa Esperança na ida e pelo Cabo Horn na volta, diminuindo o tempo total de 250 para 130 dias. Maury, natural da Virgínia, chegou a viver exilado no México após a Guerra Civil Americana, por ter servido ao lado confederado. Embora seus métodos fossem inicialmente empíricos, suas contribuições lançaram as bases para a oceanografia moderna, que hoje abrange não apenas a dinâmica das correntes e mares, mas também processos geológicos, como a expansão do assoalho oceânico e a sedimentação, e aspectos biológicos dos ecossistemas marinhos. Curiosamente, alguns estudiosos veem na Bíblia uma possível referência às correntes oceânicas. O Salmo 8:8 menciona: as aves dos céus e os peixes do mar, tudo o que passa pelas veredas dos mares, uma alusão que, para alguns, anteciparia o interesse científico por esses caminhos invisíveis que percorrem os oceanos. 6. A origem da vida. A teoria da evolução explica a diversidade da vida na Terra como resultado de processos naturais que se desenrolam há cerca de 4,4 bilhões de anos. A semelhança genética e bioquímica entre todos os seres vivos sugere que todos descendem de um ancestral comum universal, uma hipótese reforçada por evidências fósseis e moleculares. A biogenese, o estudo de como a vida surgiu a partir de matéria inorgânica, busca entender como compostos simples, como aminoácidos e nucleotídeos, se organizaram em estruturas complexas capazes de se reproduzir. A maioria dos cientistas defende que a vida emergiu naturalmente após a Terra desenvolver condições propícias, como a presença de água líquida, entre 4,28 e 3,77 bilhões de anos atrás. Essa visão contrasta com narrativas criacionistas, como a do Gênesis 2:7, que descreve a formação do homem a partir do pó da terra e do sopro divino. No entanto, mesmo fora dos círculos religiosos, há quem questione a probabilidade de a vida surgir espontaneamente. O astrofísico Fred Hoyle, conhecido por seus trabalhos sobre nucleossíntese estelar, argumentava que a chance de a vida se formar por acaso era tão ínfima, comparável a um número com 40.000 zeros, que beirava o impossível. Para ele, a vida não teria surgido em uma sopa primitiva terrestre, mas sim sido trazida por cometas, uma hipótese que, embora minoritária, reflete a complexidade do debate sobre nossas origens. 7. O peso do ar à atmosfera terrestre e uma camada gasosa composta principalmente por nitrogênio 78% e oxigênio 21%, além de tracos de argonil, dióxido de carbono, vapor d'água e outros gases, que muitos desconhecem, e que essa massa de ar exerce uma pressão considerável sobre todos os seres vivos. O peso de uma coluna atmosférica sobre um corpo humano adulto equivale a cerca de 1 tonelada. Essa forca, no entanto,
Nau nos esmaga porque atua em todas as direções e contrabalancada pela pressão interna dos fluidos corporais, que impede que sejamos comprimidos como uma lata vazia de recursos. Qualquer desvio em sua trajetória era atribuído ao movimento da própria Terra. O experimento de Foucault, como ficou conhecido, revelou que o plano de oscilacal do pêndulo girava lentamente ao longo do dia, completando uma rotacal completa em cerca de 24 horas nas proximidades dos polos e imperiólos mais longos à medida que se aproximava do Equador. Esse fenômeno só podia ser explicado pela rotacal do planeta, oferecendo uma prova tangível do que a tal era apenas uma teoria. A compreensão de que a Terra não era o centro do universo, mas sim um corpo em movimento, revolucionou não apenas a astronomia, mas também a forma como o ser humano enxergava seu lugar no cosmos. No entanto, essa não foi a única ideia que desafiou as consequências vigentes. Outra nocal que demorou a ser aceita foi a de que o planeta flutua no espaço, sustentado por forças invisíveis. Embora hoje saibamos que a gravidade é a responsável por manter a Terra em órbita ao redor do Sol, a percepção de que o planeta flutua sem um suporte físico visível foi, por muito tempo, difícil de assimilar. A gravidade, descrita pela primeira vez de forma sistemática por Isaac Newton no século XVII, e uma força que atua à distância, atraindo corpos massivos uns aos outros. No caso da Terra, sua massa é suficiente para manter a Lua em órbita e, ao mesmo tempo, ser atraída pelo Sol. Essa interação gravitacional é o que impede que o planeta se desprenda de sua trajetória e se perca no vazio do espaço. Curiosamente, a ideia de que a Terra flutua sem um apoio concreto já havia sido sugerida em textos antigos, embora de maneira metafórica. Alguns estudiosos apontam passagens bíblicas, como no livro de Jó, que descrevem a Terra suspensa sobre o nada, como uma possível intuição desse conceito. Além da gravidade, outro aspecto fascinante da dinâmica terrestre e a forma como a crosta do planeta se comporta. A superfície da Terra não é estática, mas sim dividida em placas tectônicas que se movem lentamente ao longo do tempo. Esses movimentos, embora imperceptíveis no dia a dia, são responsáveis pela formação de montanhas, terremotos e vulcões. A teoria da tectônica de placas, consolidada apenas no século XX, explicou fenômenos que antes pareciam inexplicáveis, como a semelhança entre os contornos dos continentes ou a distribuição de fósseis em regiões hoje separadas por oceanos. Essa constante transformação da superfície terrestre também está relacionada à atividade vulcânica, que, como mencionado anteriormente, pode dar origem a montanhas submarinas. Quando um vulcão submarino entra em erupção, a lava expelida se solidifica ao entrar em contato com a água fria, formando camadas que, com o tempo, podem emergir e criar ilhas. Esse processo é lento e gradual, mas ao longo de milhões de anos, pode resultar em formações geológicas impressionantes, como o arquipélago do Havaí, que surgiu a partir de uma série de erupções vulcânicas no fundo do oceano. A exploração dos oceanos, impulsionada pelo avanço da oceanografia, revelou um mundo oculto que desafia a imaginação. Os montes submarinos, muitos dos quais ainda não foram mapeados em detalhes, abrigam ecossistemas únicos, adaptados à escuridão e às altas pressões das profundezas. Essas formações também desempenham um papel crucial na circulação das correntes marinhas, influenciando o clima global. A descoberta de que a Terra possui um relevo submarino tão complexo quanto o visível na superfície reforçou a ideia de que o planeta é um sistema dinâmico, onde cada elemento está interligado. Por fim, a compreensão de que a Terra flutua no espaço, movida por forças invisíveis, e que sua superfície está em constante transformação, os lembra da fragilidade e da resiliência do nosso planeta. O que antes parecia imutável e eterno, como as montanhas ou os oceanos, hoje sabemos que está sujeito a mudanças profundas ao longo das eras geológicas. Essa percepção não apenas amplia nosso conhecimento científico, mas também nos convida a refletir sobre a importância de preservar o equilíbrio desse sistema complexo do qual fazemos parte, que nenhuma força local poderia justificar seu movimento. A única explicação plausível era o próprio giro da Terra. O plano de oscilação do pêndulo de Foucault, ao completar uma rotação a cada 32,7 horas, revelava um fato surpreendente. Embora não vissemos o planeta em movimento, ele estava em constante rotação. Essa ideia, que hoje nos parece óbvia, foi revolucionária em sua época, pois desafiava a noção de uma Terra estática e imóvel. O enigma dos sexos, por sua vez, sempre intrigou biólogos e filósofos. A esmagadora maioria dos seres vivos complexos, humanos, macacos, elefantes, aves, peixes e muitas outras espécies, depende da reprodução sexuada com machos e fêmeas. Embora existam insectos, como caracóis, estrelas do mar e algumas espécies de peixes, que se reproduzem de forma sexuada, a regra geral e clara, a presença de ambos os sexos é essencial para a perpetuação da vida.
Mesmo nos casos modernos de fertilização in vitro ou gestacal por substituição, a complementaridade entre os sistemas reprodutivos masculino e feminino permanece indispensável. Se um dos sexos desaparecesse, a espécie estaria condenada a extinção. Essa realidade levou críticos da teoria da evolução a questionar como surgiram os sexos. Segundo o darwinismo, um dos gêneros, masculino ou feminino, teria que ter aparecido primeiro. Mas como se reproduziriam os primeiros machos sem fêmeas ou as primeiras fêmeas sem machos? Como dois sistemas reprodutivos tal complexos e complementares poderiam surgir de forma espontânea e simultânea? Para os criacionistas, a resposta estaria em Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Outro mistério que a ciência moderna ajudou a desvendar diz respeito à imensidade do cosmos. No século II DC, o astrônomo Cláudio Ptolomeu catalogou 1022 estrelas, agrupando-as em 48 constelações. Seu trabalho, embora baseado em um modelo geocêntrico equivocado, foi referencia por mais de 1000 anos. No entanto, séculos antes, o profeta Jeremias, que viveu entre 626 e 586 AC, já descrevia o céu como um exército incontável, comparando as estrelas à eia do mar. Hoje sabemos que existem bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, mas até a década de 1920 acreditava-se que a Via Láctea era a única galáxia existente. A história da medicina também guarda surpresas. Durante a peste negra, no século XIV, doentes e mortos eram mantidos no mesmo ambiente que suas famílias, e as epidemias eram atribuídas a maus ares ou espíritos malignos. No entanto, o livro bíblico de Levítico, escrito há mais de 2300 anos, já estabelecia medidas sanitárias rigorosas. No capítulo 13, versículo 46, determinava-se que o leproso deveria ser isolado. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo esta, habitar a sua habitacal será fora do arraial. Essa prática antecipava em séculos o conceito de quarentena, que só seria adotado de forma sistemática muito mais tarde. Além disso, Levítico 15:13 também prescrevia hábitos de higiene fundamentais. Quando o que tem fluxo ficar limpo do seu fluxo, então contara para si 7 dias para sua purificação, e lavar as suas vestes, e banhar a sua carne em águas correntes, e será limpo. No século XIX, o médico húngaro Ignaz Semmelweis observou que a mortalidade materna em hospitais de Viena chegava a 30% porque os médicos não lavavam as mãos entre um atendimento e outro. Ao implementar a higienização obrigatória, reduziu a taxa para apenas 2%. Suas descobertas, que renderam o título de Salvador das Mães, já estavam registradas na Bíblia milhares de anos antes. Esses exemplos mostram como conhecimentos que hoje consideramos científicos podem ter raízes em observações antigas, muitas vezes registradas em textos milenares. A ciência e a história se entrelacam, revelando que a busca pelo entendimento do mundo e uma jornada contínua, e que, às vezes, as respostas já estavam diante de nós muito antes de as reconhecermos. Se este conteúdo foi útil para vós, compartilhe suas reflexões nos comentários. Curta, compartilhe com amigos e familiares e ajude a espalhar conhecimento. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e acompanhe nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembre-se, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la.